Olá, Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 2 de março de 2015. Hoje no nosso programa vamos conferir como foi mais uma rodada dos estaduais, uma rodada muito interessante com vários clássicos. O Flamengo perdeu para o Botafogo dentro do Maracanã e agora o Fogão é o líder do Campeonato Carioca. Também teve o Grenal de número 404. Não tiveram gols, mas teve torcida mista. Também tiveram vários clássicos no Nordeste, entre eles Ceará e Fortaleza. Você pode participar aqui com a gente mandando o seu torpedo, a sua mensagem para o número 62-8599-1000. Vamos começar falando então de Campeonato Paulista. Vamos conferir como ficaram os resultados da 7ª rodada. Olha lá, Osasco Audax venceu o São Bernardo por 3-0. O São Bento empatou com o Ituano em 1-1. O Palmeiras no sábado venceu o Capivariano por 2-0. O Bragantino perdeu para a Portuguesa 2-1. A Ponte Preta venceu o Red Bull por 2-1. O Marília perdeu para a Penapolense 2-1. O Rio Claro ficou no 0-0 diante do São Paulo. O Corinthians ontem goleou o Mojimirim por 3-0. O 15 de Piracicaba venceu o Botafogo de São Paulo por 2-1. E o Santos goleou o Linense por 4-2. Tá, e vamos então conferir os principais jogos do Campeonato Paulista neste final de semana, começando com a grande vitória do Palmeiras. O Robinho fez esse golaço de fora da área, 1-0. E o segundo também foi feito por ele. Robinho que tá jogando muito no Palmeiras, né, André? É verdade, Luciana. Olha, e que passe esse desse segundo gol, hein? Olha o golaço do Jadson, ele abriu o placar para o Corinthians, 1-0. Depois o Luciano vai fazer o segundo, 2-0. E aí o Guerreiro vai fazer o terceiro e último do Corinthians. 6 jogos, 6 vitórias na Arena neste ano. O Santos goleou o Linense. O Robinho fez o primeiro, depois o Renato de cabeça vai fazer o segundo, 2-0. O Anderson contra vai fazer 3-0 para o Santos. Aí o Linense vai fazer esse gol, Diego de pênalti. William Potker vai fazer o segundo. Mas aí aos 45 minutos do segundo tempo, o Robinho vai garantir mais um. Vitória do Santos, 4-2 diante do Linense. Grande partida do Robinho. André, eu lembro que no começo do ano... Nem te dei boa tarde, André. Boa tarde, Luciano. Um abraço para todo mundo ligado na TV Aparecida. É isso aí. Bom, no começo do ano, né, tinha um time que tinha tudo, né, para comandar o futebol brasileiro, Libertadores, que é o Atlético Mineiro, que terminou muito bem o ano de 2014. Mas parece que o Corinthians roubou este posto, né? O Corinthians está muito bem no campeonato, está muito bem treinado, está jogando o fino da bola, né? É lógico que alterna uma partida ou outra no Paulista, porque está mudando muitos jogadores, às vezes não joga tão bem. Por exemplo, teve aquele jogo ruim contra o Ituano e o primeiro tempo que foi ruim contra o próprio Mojimirim. Mas aí o técnico Tite colocou o Danilo no jogo, no lugar do Wagner Love, e ele modificou a história da partida. Danilo está numa fase fantástica, merece ser titular. Pois é, você consegue me explicar o motivo do Danilo não começar jogando? A estratégia do treinador, né? A estratégia do treinador. Pelo menos dá certo a estratégia, né, André? Mas eu acho que a estratégia correta é colocar os melhores desde o início. Desde o início. É lógico que no decorrer do jogo você pode buscar uma situação nova na partida. Talvez ele esteja querendo dar um pouco mais de ritmo ao Wagner Love, que está precisando de ritmo. Talvez essa seja a justificativa. De, às vezes, contra o Mojimirim, num resultado num jogo que não tem tanta importância, assim, matematicamente falando, porque o Corinthians tem uma larga vantagem dentro do grupo, aproveita esse jogo para dar mais ritmo a outros jogadores. Talvez essa justificativa seja plausível. Bom, você falou que o Corinthians é o melhor time brasileiro no momento. E entre os brasileiros na Libertadores? O Corinthians. É o Corinthians, né? Ué. E agora confira o pronto, falei. E o Cruzeiro pode ter mais um desfalque. O técnico Marcelo Oliveira recebeu uma proposta de 3 milhões de euros por ano, 10 milhões de reais, para comandar o Al Ahly, lá dos Emirados Árabes, o mesmo time que contratou recentemente o Everton Ribeiro. E agora o técnico Marcelo Oliveira vai ter que pensar entre o financeiro e o profissional. Profissionalmente não é interessante trabalhar no mundo árabe neste momento.
E financeiramente é interessante para ele, pois o salário seria fantástico, seria um grande salto financeiro na carreira do Marcelo Oliveira. Mas eu acredito que ele vai pensar neste momento mais no aspecto profissional. Ele ganha muito bem na equipe do Cruzeiro. Se por acaso vier a sair, a gente nunca sabe como os dirigentes pensam, depois perde 3, 4 partidas seguidas e os dirigentes mandam embora. Ele tem mercado para ser treinador de qualquer time do futebol brasileiro. Eu acho que o Marcelo Oliveira tem que pesar neste momento mais no aspecto profissional, porque dinheiro não é tudo na vida. Pronto, falei. Agora vamos conferir como ficou os resultados do Campeonato Baiano neste final de semana, que teve Bavi, o primeiro Bavi de 2015. Olha lá, o Jacuipense venceu o Galícia por 4-1, Catuense goleou o Juazeirense por 3-0, o Vitória empatou com o Bahia 1-1, Vitória da Conquista venceu o Serrano por 2-1, Feirense ficou no 0-0 diante do Bahia de Feira e o Jacobina também. Aliás, o Jacobina perdeu para o Colo-Colo em 1-0. Vamos ver os gols aí, então, do Vitória e do Bahia, o Neto Baiano, para variar, né? Abriu o placar para o Vitória. Tava precisando. Essa semana ele treinou à parte, porque tá precisando melhorar a forma física. E aí depois o Bahia empatou o jogo. Por ter sido no Barradão, Max Biancucci empatou. O resultado bom aí foi pro Bahia, porque o jogo é teoricamente fora de casa. Bahia, que é o terceiro do seu grupo, o Vitória, que é o terceiro, e o Bahia o segundo. Isso, e os dois times estão precisando melhorar. Primeiro intervalo aqui no nosso programa e ainda hoje você confere como ficou o jogo entre Internacional e Grêmio. Ficou no 0-0, mas a torcida mista deu muito certo dentro do Beira-Rio. Também vamos comentar como foi mais uma rodada do Campeonato Goiano. Voltamos já já. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer na nossa torcida nesta segunda-feira, começando com o Aldair. O Aldair é lá de Maceió, Alagoas, e vascaíno. O Vasco tá muito bem, né, no Campeonato Carioca. Diana e Manuel, os dois são de Fortaleza, Ceará. Gabriele, Lucas e Emily, os três são de São Luís do Maranhão. Juliana, olha que mulherada bonita, lá de Aparecida, São Paulo. Paulo Santos, ele é goleiro do Tiradentes, Piauí. Valeu, Paulão. Reinaldo, é lá de Zedoca, Maranhão, ele tá no meio da estrada, ó. Sandro de Cururupu, Maranhão, eu estou lá no fundo, valeu. Sebastião de Jacundá, Pará, na motoca dele. Tailane de Capim Grosso, Bahia. Tem mais? Tá bom? Aí, pra você que deseja aparecer no nosso programa é muito fácil, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Agora vamos registrar os primeiros torpedos nesta segunda-feira. Pode continuar mandando seus torpedos para o número 62-8599000. É com você, André. É o comentarista do esporte. Você não está acertando nada em seus comentários. Você falou que o Vasco ia perder para o Fluminense, não aconteceu. E falou que o Flamengo ia ganhar do Botafogo. Também não aconteceu. Luiz Gustavo, KKKKK, de Jataí, Goiás. Obrigado, Luiz Gustavo, pela sua participação. Mas eu protesto. Na sexta-feira você falou que o Botafogo ia ganhar do Flamengo. Botafogo ia ganhar do Flamengo. É. Não sei se o Doni, né? Não sei se o Doni falou que ia dar Flamengo, mas eu falei que ia dar Botafogo. E do Vasco contra o Fluminense, eu não me lembro de ter falado que o Fluminense ia ganhar, não. Até porque eu tô achando o Fluminense ainda instável na temporada. Eu não acredito ter colocado assim o Fluminense como favorito no jogo contra o Vasco, não. Mas acontece, Luiz Gustavo, da gente errar os palpites. Não significa que eu vou falar aqui que o time vai ganhar. Até porque se eu soubesse que vai ganhar, você eu ia jogar sair na loteca, apostando com todo mundo. Na loteca, você ia jogar. Eu estaria milionário nesse momento. A gente aponta o time que é considerado assim melhor para aquele momento. Ah, mas o Flamengo é melhor do que o Botafogo. É melhor do que o Botafogo, mas eu sinto que o Botafogo assim mais empolgado com o campeonato estadual, crescendo de produção, e eu sentia que iria ganhar aquela partida. Bom, já que ele está falando de campeonato carioca, vamos conferir os resultados então, como foi este final de semana em mais uma rodada, sétima. O
Madureira goleou Nova Iguaçu em 4-0. O Barra Mansa empatou com o Cabo Friense 2-2. O Vasco da Gama venceu o Bangu por 2-0 em casa. O Macaé venceu o Tigres do Brasil 1-0. No domingo, clássico, Botafogo venceu o Flamengo por 1-0. Boa Vista ficou no 0-0 diante do Volta Redonda. Friburguês também ficou no 0-0 diante do Bom Sucesso. E o Resende perdeu para o Fluminense por 1-0. Começar então falando da vitória do Vasco. No sábado, venceu o Bangu por 2-0 com gols dos zagueiros Rodrigo e Luan. André, a novidade... Esse aí é o jogo do Botafogo e Flamengo, desculpa. O Thomas fez 1-0 para o Botafogo. 1-0, né? E esse jogo aí, André, o Botafogo pode comemorar, né? Pode. Ganhou um clássico, é importante, né, Luciano? Ganhou um clássico e o clássico dá motivação para a sequência do campeonato. É o que o time espera, assim, para ter uma afirmação. E para o Flamengo não faz tanta diferença, pelo menos por enquanto, porque o time saiu do G4, caiu para a 5ª colocação. O Volta Redonda, neste momento, está junto com o Botafogo, com o Fluminense e com o Vasco, entre os 4 primeiros. Nós temos o jogo do Vasco aí, não temos? Vamos colocar aí, porque a gente tem... Ah, sim. Né? Não, então vamos seguindo aqui o espelho, que depois a gente coloca, né, André? Vamos então conferir os resultados do Campeonato Mineiro deste final de semana. Olha lá, o Mamoré perdeu para o Vila Nova por 2-1, o Tupi perdeu para o Cruzeiro 3-0, o América ficou no 0-0 diante do Caldense. Olha lá, o Democrata venceu o RT por 1-0, o Atlético venceu o Guarani que é lanterna, né? 2-0. O Boa Esporte vai jogar só hoje contra o Tombense. Certinho, olha aí. Então vamos conferir como foi a grande vitória do Cruzeiro, né, diante do Boa, 3-0. Vamos lá, olha aí, ó. Jogaço do Cruzeiro. De cabeça o Henrique vai fazer 1-0, o novo contratado do Cruzeiro, uma das principais contratações. Depois o Maílson vai fazer o segundo. E o Neilton, primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, vai fazer 3-0. O Atlético Mineiro venceu em casa o Guarani por 2-0. O Gemerson fez 1-0 e depois o Lucas Cândido vai fazer o segundo e último. André, o Guarani é lanterna no Campeonato Mineiro, mas dá um ânimo a mais para o Atlético e o próprio Levir Coupe não está satisfeito com o time. Eu acho que é muito pouco ainda para fazer uma análise, né? Porque o adversário era muito limitado. Último intervalo aqui no Brasil Esportes e a seguir o assunto é Internacional e Grêmio. Também vamos falar dos clássicos do Nordeste. Voltamos em 2 minutos. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos ler mais torpedos nesta segunda-feira. Com você, André. É isso aí, ó. A galera participando, por exemplo, o Hugo lá de Fortaleza está perguntando se o Marcelo Chamusca, ex-técnico do Atlético Goianiense, vai dar certo no comando do Fortaleza. Obrigado, Hugo, pela sua participação. E até a gente confirma aqui a informação, né? Que o Marcelo Chamusca, que era técnico do Fortaleza no início do ano, foi pro Atlético Goianiense. E no Atlético Goianiense não tiveram muita paciência para ele dar sequência ao trabalho e ele foi demitido. Então agora ele volta para o Fortaleza, de onde não deveria ter saído. Acho que até a gente reclama que técnico fica trocando de treinador, acho que treinador também não tem que ficar trocando de time, tem que dar sequência ao trabalho. Se ele não tivesse saído, ele não tinha passado o constrangimento que passou no Atlético, até porque quando ele saiu, teve dirigente do Atlético que foi muito deselegante com ele. Então, eu acredito que ele voltou para onde não deveria ter saído. Campeonato Pernambucano ontem, Luciano, o Central de Caruaru ganhou de 1-0 do Sport, o Salgueiro empatou em 2-2 com Serra Talhada e teve clássico Santa Cruz e Náutico 0-0. Neste momento, o Náutico e Salgueiro estão fora do G4. Vamos aqui com mais participações. Qual é a posição do Flamengo no Campeonato Carioca? Código 62, final 3863. Obrigado a você pela sua participação, amigo. Está na 5ª colocação neste momento e está fora do G4. Olá, boa tarde. Um dos maiores sonhos de nós flamenguistas é que o Flamengo tenha seu próprio estádio. Agora está surgindo essa possibilidade. Por que o Flamengo, que é um time de maior torcida, ainda não tem o próprio estádio? Abração do Paulo Santos, de Itapemirim, Espírito Santo. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Eu acho que essa é a tendência. Olha só o tanto que o Palmeiras está arrecadando.
Olha só o tanto que o Corinthians arrecada. E, ao mesmo tempo, o São Paulo, que tem os menores preços de ingressos da capital, é o que tem menos público. E o público do São Paulo caiu. E a arrecadação do Palmeiras é 10 vezes maior do que a do São Paulo de bilheteria. Por quê? Porque o estádio do São Paulo ainda não está modernizado. Então já está comprovado. Esse é um legado que a Copa do Mundo deixou para o futebol brasileiro. Mostrou para as pessoas que isso dá resultado. Deu conforto para o torcedor vai. Agora o assunto é Campeonato Gaúcho. Vamos conferir os resultados desta última rodada. O Veranópolis venceu o Novo Hamburgo por 2-0. O Juventude goleou o Lajadense 3-1. O Avenida venceu o Caxias por 1-0. O Passo Fundo venceu o Cruzeiro por 2-1. União Frederiquense empatou com o São Paulo em 1-1. 0-0 no Grenal de número 404. O Aimoré vai jogar só amanhã, diante do São José. E o Brasil vai jogar contra o Ipiranga só no dia 5. André, o jogo entre Internacional e Grêmio ficou no 0-0, mas entrou para a história porque deu certo a torcida mista dentro do Beira-Rio. Deu certo a torcida mista. Pena que, infelizmente, aconteceram algumas situações fora do estádio, com torcidas organizadas. Aí mais ficou provado. Tira a torcida organizada, coloca o cidadão de bem e aí as pessoas conseguem conviver em paz, mesmo torcendo para outras equipes. E eu acho que é assim, o princípio da vida. Você tem que respeitar a posição do outro. Olha só que bacana. Bacana, né? Foi muito legal. Você consegue ver essa união das torcidas em outros estados? Consigo, é só acabar com a torcida organizada. Fechou então, André. Agora vamos falar do Campeonato Goiano, vamos conferir os jogos que aconteceram neste final de semana. Começando com o empate entre a Napolina e Trindade, André. Justo esse empate 0-0? Foi justo o empate. Quem foi melhor em campo? Ou não teve melhor? A Napolina foi que criou as melhores chances na partida. O Atlético venceu a Aparecidense. A Aparecidense que foi melhor em campo, mas o Atlético foi mais eficiente. Foi mais eficiente. E o gol saiu na falha do goleiro. Vamos lá, o Nonato fez o primeiro para o Goianésia, depois o Nonato vai fazer o segundo, né? 2-0. Nonato estava com dengue, voltou a treinar no sábado. Olha aí, chegou e fez 2 gols. É artilheiro do Campeonato Goiano. Com dengue ou sem dengue? Sempre faz gol. Sempre faz gol. E o da Mata fez o último do Goianésia, 3-1. O Grêmio Anápolis venceu por 3-1 Caldas Novas. O Manuel fez o primeiro, que vocês acabaram de ver. Depois o Diogo vai empatar a partida. O Américo, aos 30 minutos do segundo tempo, vai fazer esse golaço. Então tá aí, André. Lembrando que o Goiás vai jogar hoje, na Serrinha. Joga hoje contra o Craque. É isso aí. Vamos pra fechar o programa, André? Ler os últimos torpedos? Os clássicos não dá tempo, não, Quantos minutos a gente tem aí, gente? Colocar os clássicos? Então vamos falar dos clássicos nordestinos, senão o pessoal vai mandar torpedo. Luciana, você não coloca nada do Nordeste, então vamos conferir os 3 clássicos. O Ceará venceu o Fortaleza por 1-0 desde fevereiro de 2012, que o Fortaleza não vence o Ceará, André. E aí caiu o Nedo Xavier e voltou o Marcelo Chamusca. Olha aí, empate entre Campinense e 13. Esse jogo, André, foi muito disputado e com cara de clássico, né? Foi, Campinense chegou a virar o jogo, 2-1, e aí depois o 13 conseguiu um empate nesse gol aí, ó. E a galera fez a festa lá atrás. Ó. No Frasqueirão, ABC e América de Natal, Kaique fez para os alvinegros e aí o Emerson fez para os alvirrubros. É isso aí, o jogo lá no Frasqueirão, ABC e América, ficou 1-1. Deu seus recados pra gente dar tchau. ABC e América, assim como o clássico lá de Fortaleza, os 2 clássicos são conhecidos como Clássico Rei. O Campinense 13 é o clássico dos maiorais. O Fernando lá de Pilar, Alagoas. Vocês acham que o Vasco tem chance de ser campeão carioca em 2015? Ih, tem chance sim. Tá mostrando isso, né? Tem chance sim. O Doriva tá fazendo um bom trabalho. E olha que o elenco é modesto, né? O Jean de São Geraldo, Minas Gerais, gostaria de uma opinião. O Corinthians, pela campanha que vem fazendo no Paulistão, já é campeão da Libertadores? Pode ser um grande favorito com esse novo título que vem pela frente? E já campeão da Libertadores, pode ser favorito. Ele falou do Corinthians? O do Corinthians. Pela campanha que vem fazendo, ele é favorito no Campeonato Paulista e é um forte concorrente na Libertadores. Aqui é o Rafael e a Geisa.
Estamos aqui em Itaberaí, Goiás, estamos assistindo vocês todo dia, não perdemos nenhum programa. O Goiás é o melhor time do Brasil, vai Goiás! Meus parabéns, abraço para vocês, com a proteção de Jesus Cristo. Obrigado aí pela sua participação, Rafael, um abraço aí para Geisa também acompanhando o nosso programa. Agora você vai escolher o último. Vocês acham que o São Paulo tem futebol para chegar nas finais da Libertadores? Time sei que tem, falta futebol. E aí? Tem time sim. Quero agradecer a participação de todos vocês, desejar uma ótima semana e voltamos amanhã, meio-dia, horário de Brasília. Tchau, André. Tchau.